Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a vocês que têm a Bíblia a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou, vendo, louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, um homem, um príncipe ali dos judeus, chegou diante do Senhor, era de noite, porque via os sinais que o Senhor fazia e fez uma pergunta ao Senhor. Na realidade, ele até fez uma afirmação, disse, olha, se o Senhor, sinais que o Senhor faz não for de Deus, ele entendeu ali que aquilo que ele estava vendo, aquilo que o Senhor Jesus estava operando, era de Deus. E ele ficou em dúvida se o Senhor era um profeta, se era um enviado, mas na realidade o Senhor sabia sua necessidade. Era Nicodemos, aquele homem. E o Senhor deu uma palavra para ele. Falou assim, olha, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É importante essa palavra do Senhor Jesus, primeiro porque tudo que o Senhor Jesus falou durante o seu ministério era profético. Da mesma maneira, toda a operação do Senhor, os milagres, os sinais, as maravilhas, também eram proféticos. Então, o Senhor curava a pessoa fisicamente, mas profeticamente apontava para aquilo que o Senhor iria fazer espiritualmente. Então ali o Senhor Jesus estava ali como um homem, aquele que, a palavra diz, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas depois o Senhor Jesus morre, ele ressuscita e ele agora em espírito, à direita do Pai, como diz a palavra, ele continua operando os mesmos sinais e maravilhas, mas agora na vida espiritual do homem. E a cura daquele cego, era um cego de nascença, também tem um sentido profético muito importante. Por quê? A palavra fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o homem, ele nasce numa condição que ele precisa ter um milagre na vida dele. E qual que era o milagre? Aquilo que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino. E é importante nós entendermos que o maior privilégio que o homem pode ter nesta vida é ter os seus olhos espirituais abertos para ver toda operação de maravilha do seu nosso meio, ou seja, ver o reino de Deus. O reino de Deus, o reino onde o Senhor Jesus, ele reina. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, a sua igreja, o seu povo, todos aqueles que o Pai deu para ele, ele mesmo disse que daqueles que o Pai me deu, eu não perderei nenhum. Então, nós vemos ali a maneira que o Senhor chega naquele homem cego de nascença, éramos nós espiritualmente. Assim nós nascemos. E era importante que Deus operasse um sinal na nossa vida e você que está nos assistindo, também Deus opere um sinal na sua vida. E ter a experiência do novo nascimento. O que significa novo nascimento? Nascer de novo. Nós nascemos fisicamente a partir do ventre das nossas mães, mas é importante que nós tenhamos um novo nascimento, mas agora espiritual. Ou seja, morremos para o mundo, morrendo para as coisas dessa vida, para os valores dessa vida, e nascemos agora na presença do Senhor para sermos novas criaturas em Cristo Jesus.
Então foi aquilo que o Senhor operou ali na vida daquele cego. Era uma cura física, o cego iria ver, mas ele quer operar nas nossas vidas a cura espiritual, abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o reino, as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem para o seu povo, a sua igreja e para os seus escolhidos. E a maneira que o Senhor ali operou na vida daquele cego também é profética. Porque o que o Senhor fez? A palavra fala que ele cuspiu na terra, ele fez lodo com ali a sua saliva e colocou nos olhos do cego. Ali, o cego, o Senhor deu uma ordem, vai e lava-te no tanque Siloé. Então, ali, o cego, ele vai em direção ao tanque, lava os seus olhos, quando lava os olhos, ele voltou vendo. Então, o milagre estava sendo operado ali. E interessante que o Senhor Jesus deu uma palavra para ele. Quando o Senhor cospe ali na terra e faz a saliva, com a sua saliva, faz ali o lodo, o Senhor estava mostrando profeticamente que o Senhor iria operar na vida do homem a transformação através da palavra. O que diz a palavra a respeito disso? Porque a fé é pela ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, pela palavra, Deus vai operar o milagre na vida do homem. Então, aquela palavra do Senhor Jesus, ela vai ali tocar ali nos olhos daquele homem para operar o milagre. Mas como que o Senhor faz? O Senhor vai usar o lodo, o barro. Porque fala também do homem, né? Nós somos barros, nós somos feitos do pó da terra. Então, o Senhor, naquela operação ali, profeticamente, o Senhor mostra como o Senhor ia usar o homem para levar uma pessoa a ter experiência com o Senhor. E o Senhor fez isso. Um dia alguém me convidou, alguém me levou até a igreja, alguém falou de Jesus para mim, alguém contou sua experiência, e a partir daquela pessoa eu pude chegar até um momento ali na igreja, junto com o povo do Senhor, para que o Senhor operasse o milagre na nossa vida. E o milagre só estaria operando ali no corpo, porque quando fala ali no tanque de Siloé, então ele vai lavar ali os seus olhos, vai mostrar uma operação do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino. Então, quando fala água, a palavra é a operação do Espírito Santo, e aquele momento que ele chega no tanque, ele vai lavar os seus olhos, ele vai tirar todo o barro, mas também um milagre vai acontecer na vida dele. Ou seja, agora ele não precisa do homem, aquele que falou de Jesus, aquele que evangelizou, aquele que levou na igreja, que o convidou, mas agora ele tem uma experiência direta com o Senhor Jesus. Agora ele volta vendo, porque a palavra fala que depois ele vai encontrar com o Senhor Jesus no templo, vai ver o Senhor e o Senhor vai dar uma palavra para ele. Então, agora é importante que aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não estão vendo, através da palavra, o Senhor possa operar no coração de cada um. Operar de maneira que possa ter essa mesma experiência, porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para operar nas nossas vidas e ele deixou uma promessa. E a promessa que ele deixou diz assim, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, mesmo Jesus, que operou o milagre na vida daquele homem, é o mesmo Jesus que operou milagre nas nossas vidas, continua operando naqueles que o Senhor separou para esta tão grande salvação. Então, que fique esta palavra, o entendimento do milagre que o Senhor Jesus quer fazer, fez na minha vida, quer fazer na sua vida, e tantos quantos o Senhor escolheu para si, para que possa ter esse grande privilégio de ver o Reino de Deus e ver o próprio Jesus. E aquilo que nós aprendemos, salvação, é ver Jesus, porque Ele está ao nosso lado, Ele está conosco. Não ver com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra e a todos nós desejamos a paz do Senhor.